Pois é, minha gente, estamos aí, né? Vamos lá, quinta-feira santa, Vasco esperando a tabela do Campeonato Brasileiro. Por falar nisso, trago essa informação, tabelas das séries A e B com as primeiras rodadas desmembradas somente na semana que vem. Havia possibilidade da CBF soltar esta semana, mas não teremos tabelas. Agora é aquele feriadão devido à Semana Santa. E deixa eu mostrar até uma foto, né? Dimitri Payet foi sucesso em jantar em São Paulo com Lula, presidente do Brasil, e Emmanuel Macron, presidente da França. Nessa foto aí, ele com a camisa do Vasco, entregando a do Macron, personalizada, e também a do Lula, Vasco utilizando bem o seu francês, que é, sem dúvida, um dos destaques da equipe nesta temporada. Quero falar também sobre o Rossi. Ele tem proposta do Santos, tem proposta do Goiás. Ele estaria fora dos planos do técnico Ramon Dias, não vem sendo aproveitado e deve deixar o Vasco nas próximas horas, Rossi, para jogar pelo Santos. A tendência é que ele jogue pelo Santos, que já é finalista do Campeonato Paulista, ao tirar o Bragantino, venceu de 3-1. E o jogo treino com Volta Redonda, sábado, São Januário, será fechado para a imprensa e também para o público. E no outro final de semana, no outro sábado, me confirmou o presidente do América, né, nosso querido Salum, Marcos Salum. Alô, presidente Salum, forte abraço. Que vem ao Rio, à América, para fazer um jogo amistoso, fechado, em São Januário, com o Vasco no sábado, dia 6 de abril. Bem, e domingo é folga agora. Faz o jogo treino sábado e no domingo os jogadores do Vasco vão estar de folga. Eu fui ali nos comentários, né, do nosso canal, do nosso último vídeo, quando a gente trouxe o Pedrinho, e ali eu destaquei o tema SAF. É um tema que, assim, racha o Vasco, né? Tem gente que não concorda com a venda do futebol do Vasco, dos 30%. Tem gente que não concorda, mas diz que não tinha outra saída para a dívida de cerca de R$1 bilhão que o Vasco tinha, e sem perspectiva de ter investimento. E também tem gente que acredita que a 777, né, a Vasco SAF, vai sim, a médio e longo prazo, salvar o Vasco da Gama. Então, tem esses comentários aí, e eu quero que você também comente, né? O que você achou. Você tem esse momento que o Vasco não se classificou para as finais do Carioca, então o noticiário sai do campo e bola e entra em outros temas também. Agora eu quero trazer o Pedrinho falando da licitação do Maracanã e do potencial construtivo de São Januário. Está fazendo sucesso um vídeo que nós fizemos também essa semana com o Marcelo Paiva e também o Simonini a respeito do entorno de São Januário. O vídeo está aqui já à disposição para vocês, mas agora o Pedrinho falando da questão da licitação do Maracanã e também do potencial construtivo de São Januário. Então, a questão do Maracanã, e já foi uma pergunta interessante, e a gente tem que entender que, apesar de algumas vezes as corridas em prol do Vasco elas serem paralelas, a intenção é sempre beneficiar o Vasco. A condução para a licitação do Maracanã, obviamente, ela foi feita pela SAF sem uma parceria conosco. E também que fique registrado isso, já emendando, e eu vou complementar a questão da licitação, quem está registrado na FERJ e na CBF é o Vasco SAF. Então, por mais que eu queira, eu não tenho autorização para representar o Vasco na FERJ e na CBF. Seria muito fácil para mim, como por exemplo, quando deu o problema do Maracanã, eu pegar a rede social e ficar jogando para a galera que eu estou indignado porque eu não vou fazer isso. Eu vou fazer algo que seja efetivo. E o efetivo foi eu passar quase que o dia inteiro com o governador, Cláudio Castro, falando que o Vasco precisaria jogar no Maracanã, especificamente nessa questão da semifinal com o Nova Iguaçu.
Nós temos um corpo jurídico muito forte que poderia, obviamente, e está disposto sempre a ajudar o Vasco para construir uma proposta interessante para a licitação do Maracanã. Isso não foi feito. A SAF fez por conta própria e a gente não teve participação nessa proposta. Com relação à obra, obviamente, de São Januário, a gente vai precisar, no período da obra, né, de modernização, que a gente não sabe se vai durar 2 anos e meio ou 3 anos, de ter um outro local para jogar. Obviamente, a gente vai tentar abrir negociações, não só com o Maracanã, mas com outras situações, para que o Vasco, nesse período, obviamente, tenha um lugar para jogar e que não interfira, principalmente na questão de logística para os atletas, né, que é o mais importante, apesar de eu não fazer parte. A gente pensa nisso. Se o Vasco vai jogar fora do Rio de Janeiro, vai jogar no Nordeste, e a gente vai tirar o jogo aqui porque está em obra, vai botar fora do Rio de novo, então tem todo um desgaste de viagem, e a gente sabe como os jogos tem um desgaste físico grande, então tem que se pensar nisso também. Eu não sei se vocês já querem, aproveitando a pergunta dele, já falar sobre a questão do Maracanã, sobre a questão da obra de São Januário, já aproveita isso, já mata, então tá bom. A questão da obra, nós tivemos lá com o prefeito Eduardo Paes, que está muito empenhado nisso, né? Tivemos também uma reunião na Câmara dos Vereadores, e agradeço já a todos os vereadores, mas especialmente ao Caiado e ao Esquerdo, que estão tocando isso com muita dedicação. Nós temos que respeitar todos os processos da Câmara, né, obviamente, mas a gente pressiona o tempo inteiro para que esses processos sejam acelerados. A gente, paralelo a isso, obviamente, quando for assinado o potencial construtivo, a gente tem conversa já com algumas empresas interessadas em comprar o potencial construtivo. Também conversamos com algumas administradoras e gerenciadoras, construtoras de obra, para que a gente, assim que o potencial seja assinado, a gente consiga, obviamente, dentro de uma negociação, vender o potencial construtivo. E nos melhores dos sonhos, isso não é uma promessa, isso é um desejo, que a gente consiga iniciar as obras no final do ano. Esse é o nosso desejo. A gente se empenha nisso quase que 24 horas para que isso aconteça. Mas temos que respeitar todos os trâmites e burocracias para a obra sair. Aí, então, o Pedrinho falando sobre o potencial construtivo de São Januário. Já temos algumas empresas já contactadas para comprar o terreno que será destinado pela Prefeitura assim que a Câmara dos Vereadores aprovar. Nos próximos dias já teremos audiências públicas também a respeito desse potencial construtivo. Elas são necessárias e a Câmara dos Vereadores vai fazer todo este trabalho. Quero também a sua opinião. E vou botar fogo no parquinho agora. Porque, gente, muito se fala que o Vasco poderia continuar com as suas próprias pernas e que não precisaria da SAF. A gente ouve, a gente lê ali nos comentários, e a gente participa de alguns grupos de vascaínos favoráveis, contrários, e nesta quinta-feira o Flamengo divulgou o seu balanço de 2023. E pelo terceiro ano consecutivo, o Flamengo teve uma receita bruta superior a R$ 1 bilhão. Este ano foi o melhor desses últimos 3 anos. O Flamengo faturou R$ 1 bilhão 374 milhões de reais. A dívida do Flamengo reduziu, para 48 milhões de reais. Ele pagou 179 milhões de reais em dívida, segundo o balanço, e fechou o ano com um superávit de 320 milhões. Mas aonde é o pulo do gato? São as vendas, são os jogos do Maracanã, a camisa, que o Flamengo fatura mais de 250 milhões com os patrocínios no seu uniforme, além do baita contrato que tem com a televisão também. Isso proporciona ao Flamengo uma arrecadação acima de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tá? E a folha de pagamento do Flamengo chega a 25 milhões de reais. A do Nova Iguaçu, adversário do Flamengo, para sábado, decidido o Campeonato Carioca, 250 mil reais.
Por falar nesse jogo, ingressos emitidos até agora, 24.270 ingressos. Era a sua opinião. Isso aí vai botar fogo no parquinho em termos de conversas aí dos torcedores a respeito da Vasco SAF. Bem, a CBF vai fazer a partir da semana que vem a pré-temporada de 54 árbitros de elite a partir de segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. Eles ficarão por aqui até sexta-feira, árbitros auxiliares e árbitros de vídeo. Eles vão fazer treinamentos, tem a parte teórica, tem a parte prática. Os árbitros de vídeo vão receber um treinamento extra e palestras de primeiros socorros e manipulação de resultados são temas importantes que serão abordados com os árbitros. O instrutor FIFA, o ex-árbitro uruguaio Dario Ubriaco, vai dar palestra aos 54 árbitros brasileiros. Então é isso aí, minha rapaziada. O Vasco segue em preparação aí, né? O Vasco vai fazer aí um amistoso contra a equipe do Volta Redonda neste sábado. O jogo será fechado aí para a imprensa e para o torcedor, né? E depois no outro sábado o Vasco enfrenta o América Mineiro também aí em amistoso, né? De preparação para o restante da temporada do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, né? O Vasco segue nesta preparação. O Rossi praticamente de saída do Vasco, né? Tem aí a possibilidade do Santos ou do Goiás, mas o jogador deve realmente ir para a equipe da Vila Belmiro, né? Não acredito que ele deva fechar com o Goiás. Então, será que vem alguém para o lugar dele? Quem o Vasco deve buscar aí, né? Principalmente nessa janela aí doméstica de 1º de abril até 19 de abril, né? Pode contratar jogadores que atuaram aí pelos campeonatos estaduais aqui, né, no futebol brasileiro. Será que o Vasco deve buscar algum atacante aí para substituir o Rossi? Vamos ver aí, né? Até agora não foi falado nada sobre isso. Mas deixa aí sua opinião. Quem você gostaria que o Vasco buscasse, né, para substituir o Rossi e para brigar aí por vaga de titular na equipe, né? Então deixa aí nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações e deixa o seu like aí que é muito importante pra gente. Valeu?